Olá pessoal, tudo bem? Gostaria que vocês abrissem a apostila no capítulo 2. Nós iremos trabalhar nesse capítulo sobre as transformações geométricas, os tipos de transformações, que nada mais é do que os tipos de simetria. Simetria de rotação, translação e de reflexão, que já foi um conteúdo trabalhado nos anos anteriores. Nesse capítulo, então, nós vamos relembrar um pouquinho e aprofundar nossos conhecimentos. A primeira ideia que nós temos aqui é em relação a esses passarinhos aqui. Então, o passarinho número 1, ele será o nosso passarinho original. Agora, analisando o passarinho 2, 3 e 4, o que eles são em relação ao passarinho 1? O passarinho número 2, então, ele é a reflexão do passarinho número 1. Então, lá na primeira frase, vocês devem completar. O passarinho que representa uma reflexão do original é o de número 2. Então, se você imaginar aqui um espelho, aqui seria a reflexão desse passarinho número 1. Tá? O passarinho 3 é uma translação do original, porque houve aqui uma mudança de lugar. Não alterou a forma, não alterou a posição. Ele somente alterou aqui onde que ele se localiza. Então, ele trocou, ele mudou de lugar, ele transladou. Transladar significa mudar de lugar, mas percebam que ele não mudou a posição, tá? E o passarinho número 4 é a rotação do original, porque houve aqui uma espécie de giro. A reflexão é uma transformação isométrica e recebe esse nome por produzir um resultado semelhante ao obtido quando refletimos um objeto em um espelho plano. Então, quando há uma reflexão, não muda a forma, mas muda a posição da figura, tá? O espelho aqui, ele vai funcionar como um eixo de simetria. Toda vez que nós falarmos em simetria de reflexão, terá um eixo de simetria. Essa figura foi projetada aqui da seguinte forma, num plano cartesiano, onde vocês devem preencher aí na apostila de vocês as duas colunas com o par ordenado de cada ponto. Tá? Então, percebam aqui que o ponto A ele é formado pelo 0 e pelo 2. Tá? O ponto A, 0 e 2. O ponto B, 0 e 4. Percebam que ele pertence ao eixo das ordenadas. Ele não pertence nem ao primeiro quadrante, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto. Tá? Ele pertence ao eixo, porque o próprio eixo de simetria a reta, né? A reta das ordenadas. Então, aqui, preenchendo todas essas duas colunas aqui, pessoal, o que a gente tem que observar? Que a coordenada das ordenadas não altera. Só está alterando aqui as abscissas, tá? Então, observem isso, tá? Alterando apenas as abscissas. Tá ficando exatamente o oposto, ó. 3 menos 3, 3 menos 3, né? 1,5 menos 1,5. Então, percebam isso, né? Nessa questão aqui. Nesse exercício aqui, também é importante nós lembrarmos a distância dos pontos até o eixo de simetria. Então, o F' e o F, eles possuem a mesma distância até o eixo de simetria. Aqui nós temos outra figura que nós devemos colocar o par ordenado aqui, tá? Então, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, colocassem os pares ordenados, aí depois voltassem para a gente conferir, tá? Então, nós temos aqui o ponto A formado pelo 2 e pelo 3. O ponto B é formado pelo 4 e 4. O ponto C é formado pelo 6 e pelo 4. O ponto D é formado pelo ponto 5 e 3. O ponto E é formado pela coordenada 6 e 2. O simétrico
será esse aqui de baixo, tá? Então, o simétrico aqui, do ponto A', tá? A', vai ser formado pelo ponto 2 e menos 3. O B', ele é formado pelo 4 e menos 4. O C', ele é formado aqui, pessoal, pelo 6 e menos 4. E o D' é formado aqui, vamos ver, pelo 5 e menos 3. E o E' é formado aqui pelo 6 e menos 2. Prontinho. Então, aqui nós temos a figura original, a figura simétrica. Como o nosso eixo de simetria está no eixo X, tá? A simetria o eixo de simetria é o eixo das abscissas, percebam o que altera aqui. A abscissa não vai alterar. O que está alterando é a ordenada, né? O eixo Y que está alterando. 3 menos 3, 4 menos 4, 4 menos 4, 3 e menos 3 e 2 e menos 2. Então, o que alterou foi o eixo das ordenadas, tá? Agora, nós temos aqui um próximo exemplo onde nós não temos o eixo de simetria nem no eixo Y, nem no eixo X. Então, nosso eixo de simetria, que é essa linha verde aqui, ela vai ser a bissetriz da coordenada x e y. É a bissetriz da reta x e y. A bissetriz é o que divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Então, o nome dessa bissetriz aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Então, lembrando aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, os dois ímpares é o primeiro e o terceiro. Por isso que nós chamamos essa reta aqui de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, agora aqui nós temos que preencher novamente, né, os pares ordenados dos pontos, tá? Então, quem quiser dá uma pausa no vídeo para tentar fazer sozinho, para ver se lembra dessa parte aqui, tá? Então, ponto A aqui vai ser o menos 1 e o 1. Menos 1 e 1. O B, vamos ver aqui, menos 1 e 3. Ponto C, nós temos aqui menos 4 e 1. E agora aqui o simétrico, tá? O A' será o 1 e o menos 1. O B', é o 3 e menos 1. E o C' será o 1 e o menos 4. Tá? Agora aqui, a análise que a gente tem que ver é que ele ficou exatamente ao contrário um do outro. Então, quando esse eixo de simetria aqui, ele não ficar nem no eixo Y, nem no eixo X, vai acontecer exatamente ao contrário. Os pontos vão ficar ao contrário, ó. Menos 1 e 1, 1 e menos 1. Menos 1 e 3, 3 e menos 1. Menos 4 e 1, 4 e menos 4. Então, é assim que ocorre quando o eixo de simetria
ele está aqui na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês fizessem as atividades, tá? Atividade 1, atividade 2, 3, 4 e 5, tá? Aí essa atividade matemática em detalhes, tá? Vocês podem fazer a leitura. Depois disso, vocês devem aguardar a próxima aula que nós falaremos sobre simetria de rotação. Essa parte aqui, pessoal, fica como opção de vocês para fazer ou não, tá? A gente vai precisar de esquadro e acredito que alguns não têm esse material em casa. Então, pessoal, sobre esses exercícios aqui, são exercícios bem simples para ser feitos, mas eu gostaria que vocês me fizessem uma devolutiva disso. Eu preciso de foto para ver se vocês estão fazendo direitinho. Tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem bem e até mais!